Aos 1000 chegamos, aos 2000 não. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Prefácio. Gentil leitor, a estrada para o céu é íngreme. Jesus Cristo disse isso repetidamente. Sua inclinação é longa e pesada. Quem então ousaria iniciá-lo carregado? As riquezas e os bens materiais são, na dita ascensão, um fardo pesado para os que temerosos e ao mesmo tempo corajosos iniciam a tão almejada ascensão. Abandone essa carga pesada e inútil. De que te servem as riquezas, se elas engendram mais vícios, desejos e paixões? Livrar-se deles. Dê a quem precisa. Assim você entenderá o que o grande Cabir da Galileia nos disse: meu reino não é deste mundo. Se buscamos a Deus, devemos fazê-lo seguindo os ensinamentos deste venerável mestre. Observe e siga as regras de ouro, eles são praticados dando de nós mesmos tudo o que temos, sejam bens, sabedoria ou remédios. Se encontrarmos uma pessoa necessitada em nosso caminho, ofereceremos nosso apoio. Se for uma pessoa doente, procuraremos curá-la. Se é um ignorante da sabedoria, nós o instruiremos nela. Somente fazendo o bem podemos encontrar a paz do espírito. Damos a vocês esta lição esotérica que contém as medidas divinas para a construção do templo do Deus vivo, que é o seu próprio corpo. Se você é um dos chamados, pode com paciência e amor colocá-lo em ação. Os mestres da luz os ajudarão e os céus se abrirão para que vejam, toquem e sintam coisas inefáveis. Introdução. Como tudo na vida, o ser humano tem diante de si um propósito determinado e preciso: despertar a consciência de si mesmo e da grande manifestação que a circunda, sentir a causa suprema dentro e fora de si e identificar-se com ela, para depois conhecer nossa própria origem e destino final. As almas nobres, assim que se preocupavam em conhecer o mistério que envolve a vida, faziam-se perguntas como: quem sou eu? De onde vem? Para onde vou? Investigando esse mistério, resultando na imortalidade. Quem quiser imitá-los em tão árduo e difícil trabalho também poderá demonstrá-lo. Não devemos ignorar, amado irmão, que tanto no universo manifestado quanto no imanifestado ou o lado invisível da vida, existem dois poderes ou forças opostas uma à outra, chamadas pela mente humana de bem e mal, luz e trevas, espírito e matéria, magia branca e magia negra, Deus e Satanás. Tais forças estão latentes e prontas para entrar em ação a qualquer momento, desde o reino mineral até a espécie humana, e seus efeitos são notórios. Basta observar o rude materialismo em aberto contraste com o espiritismo de Jesus Cristo. Esses poderes do universo lutam pela supremacia desde aquela aurora da vida e por ironia do destino toda a humanidade caiu no mal e continua nele. O divino Rabi da Galileia lançou os fundamentos da redenção humana, pois todos aqueles que querem se livrar do sofrimento e da dor, podem alcançá-lo desde que façam sua doutrina de carne e osso, pois não é apenas estudar e saber, mas para vivê-lo sem fanatismo de qualquer tipo. Romanos 2, 13 e Tiago 1, 22 a 24. Jesus o Cristo é o mais exaltado mestre da loja branca. Ele ensinou o caminho rasgando o véu do templo em dois, de alto a baixo. Foi a vez do venerável mestre Samael a Unveor abrir totalmente esse véu, entregando à humanidade o grande arcano ou arcano AZF, cuja chave permite aos iniciados manejar sabiamente aquele grande agente universal, a luz crística. O Cristo é o chefe supremo das forças criativas. Jesus é o mais alto espiritualista. Ele encarnou o Cristo. Satã é o comandante supremo das forças destrutivas. Jave é o materialista mais elevado. Ele é a personificação do diabo ou Satanás, o oposto de Jesus. A doutrina secreta do Mestre Jesus é o sistema eficaz para a revolução da consciência. Sua prática confere o poder de lidar com as vibrações cósmicas, permite transcender o estado animal, elevando o iniciado acima do estado humano, para depois convertê-lo em cidadão do universo infinito. Nosso propósito é ajudá-lo a despertar sua consciência, para que possa ver, tocar e apalpar as coisas dos mundos superiores. É possível que a esta altura você já tenha evidenciado muitas coisas, o suficiente para confiar que penetrou no caminho da luz e da perfeição que o levará à imortalidade, e que os mestres da grande loja branca, nossos irmãos mais velhos, o ajudarão. Há algum tempo demos-vos a lição iniciática,
com indicações das práticas a seguir para acabar com as paixões baixas e aniquilar o eu psicológico, libertando-vos assim das forças que vos aprisionam e escravizam perante os poderes do mal. Agora damos a você esta lição esotérica como mais uma ajuda, para que você continue avançando. Não importa que te chamem de louco e que o mundo te odeie, o importante é subir às alturas inefáveis da luz e não continuar vivendo como um pobre parasita no planeta. A grande profecia. O fim dos tempos chegou. Cada pessoa que pela graça recebe este folheto em suas mãos deve de fato entender que estamos testemunhando os últimos tempos, para nos tornarmos espectadores ou atores desta grande catástrofe que em pouco, muito pouco tempo, a teremos. No nosso afã de entregar às pessoas que têm no coração a chama flamejante que obriga o homem a buscar a Deus, aconselhamos que busquem intensamente dentro de si o que em outra hora, sinceramente equivocados nos incitaram a buscar fora. A glória de Deus está dentro do homem, em seu próprio coração, com a ajuda do despertar da consciência. A 1000 chegará, mas a 2000 não. Grandes eventos estão chegando, estamos vivendo as profecias dos livros sagrados do Oriente e do Ocidente. Já a humanidade do planeta Terra está passando por tudo o que na linguagem simbólica e alegórica da Bíblia, está predito no Apocalipse de São João. Os tempos chegaram, e nossa civilização está morrendo. Estamos vivendo em um caos horrível, toda a humanidade é movida pela mais absurda explosão de instintos vis, paixões transbordantes, a mais cínica e desavergonhada exposição dos vícios e seus apetites brutais. Nunca, até hoje, assistimos a uma falência tão completa, dos mais altos valores espirituais. Os elevados padrões de moralidade, beleza e harmonia foram esquecidos, produzem riso e escárnio, tudo caminha para sua própria destruição, numa demonstração bestial de materialismo egoísta, sádico e repugnante, numa desastrosa irrupção de barbárie e luxúria, que esquece a beleza e o amor e só procura a estupidificante e efêmera sensação do orgasmo e da orgia, num ambiente invadido por drogas, violência e crime. E assim marcham todos como uma manada furiosa que se precipita para o abismo. Guerras ou rumores de guerras são ouvidos em todos os lugares, a terra treme, o furacão ruge e as entranhas do universo se movem. Se examinarmos imparcial e cuidadosamente a paisagem da vida, veremos que não há solução possível, o mal do mundo é tão grande que já chegou ao céu, Babilônia, a grande, a mãe de todas as fornicações e abominações da terra, será destruída e de toda esta civilização de víboras não ficará pedra sobre pedra. Pode-se esperar algo de bom da perversidade? Cada um carrega o mal dentro de si e temos o resultado diante de nós, crimes monstruosos, fome, ameaça de guerra, conflitos entre patrões e trabalhadores, doenças desconhecidas, nunca antes vistas, fronteiras por toda parte, fanatismo pavoroso, crueldade insaciável, aberrações sexuais, homossexualidade e desespero. Ninguém está contente, as raposas da diplomacia e da política, com os seus sistemas de apaziguamento, querem resolver os conflitos internacionais, mas tudo é inútil porque o ódio continua a minar os alicerces das nações e a eliminar vidas. A terceira e última guerra mundial vai tomando forma a pouco, aproximando-se pouco e perigosamente. A história universal mostra-nos que somos os mesmos bárbaros de outrora e que, em vez de melhorarmos, pioramos, neste século XX com toda a sua espetacularidade, guerras, prostituição, degeneração sexual, drogas, álcool e perversidade, é o que devemos olhar. Em todas as páginas negras da história negra encontramos sempre as mesmas horríveis crueldades, ambições, guerras, etc. No entanto, nossos contemporâneos supercivilizados ainda estão convencidos de que a guerra é algo secundário, um acidente passageiro que nada tem a ver com sua alardeada civilização moderna. Eles apenas desenvolveram ciência e tecnologia para o lucro, de dominação, de competição egoísta e não de cooperação útil. E o resultado é a divisão constante, o confronto do homem contra o homem, a guerra. O fim dos tempos chegou e todos teremos que arcar com as consequências, não haverá mais considerações para essa humanidade mal. O fim está próximo. Michel Nostradamus, vidente extraordinário, astrólogo famoso, que viveu entre 1503 e 1566 na França diz: no ano de 1999, no 7º mês, um grande rei do terror virá do céu. Veja os 2 primeiros versos do Centúria, 10:72. De acordo com cálculos astronômicos, haverá apenas 2 eclipses solares totais neste século XX, um em 4 de fevereiro de 1962 e outro em agosto de 1999.
Em um eclipse do Sol, diz Nostradamus, o verão mais escuro e sombrio que já existiu desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo, e daí até aquele dia, acontecerá, e isso será no mês de outubro, quando acontecerá uma grande translação, de tal forma que eles acreditarão que a Terra foi deixada fora de sua órbita e engolfada na escuridão externa. A terrível perturbação na órbita e no movimento do planeta Terra é explicado cientificamente pelo próprio vidente Nostradamus pela aproximação de outra estrela que, durante 7 dias, aparecerá como outro Sol. O Apocalipse de San Juan cita tal estrela batizando-a com o nome de Ragenjo, a amargura. Planeta gigantesco que nos referimos como Hercólubus, muitos o chamam de planeta frio, outros o chamam de planeta vermelho. Inquestionavelmente é muito maior que Júpiter, o colossal gigante do nosso sistema solar, Jesus o grande Kabir disse. E logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará o seu brilho, e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão movidos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, sonde trombeta e ajunta os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Melchisedeque, o gênio de la tierra, e o rei do mundo, iso em Eutibela a seguinte profecia. Los hombres, o mejor digéramos los mamíferos racionales, cada vez mais olvidarão suas almas para ocupar-se solo de seus cuerpos, la maior corrupção a reinar sobre a terra. Os homens se parecerão com bestas ferozes, sedentos pelo sangue de seus irmãos. A lua crescente se extinguirá, seus adeptos caindo em guerra perpétua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma guerra terrível estourará entre todos os povos. Os oceanos rugirão. A terra e o fundo dos mares se cobrirão de ossos, reinos desaparecerão, povos inteiros morrerão por fome, doenças, crimes não previstos nas leis, não vistos ou sequer sonhados pelos homens. Então virão os inimigos de Deus e do Espírito Divino, que jazem nos próprios homens. Perecerão também os que erguerem a mão sobre os outros. Os esquecidos, os perseguidos, se levantarão depois e atrairão a atenção do mundo inteiro. Haverá nevoeiros espessos, tempestades horríveis. Até lá, as montanhas sem vegetação serão cobertas de florestas. Toda a terra tremerá. Milhões de homens trocarão as cadeias da escravidão e da humilhação pela fome, pestilência e morte. As estradas estarão cheias de multidões caminhando ao pôr do sol de um lugar para outro. As maiores, as mais belas cidades desaparecerão pelo fogo. 1, 2, 3. De cada 10.000 homens, um sobreviverá, que ficará nu, privado de todo entendimento, sem forças para construir sua casa ou procurar comida. E esses homens sobreviventes uivarão como lobos ferozes, devorarão cadáveres e morderão a própria carne, desafiarão Deus para o combate. Toda a terra ficará deserta e até Deus fugirá dela. Na terra vazia, noite e morte. Então enviarei um povo até então desconhecido, o exército de salvação mundial, que com mão forte arrancará as ervas daninhas do campo de cultivo e vício e conduzirá os poucos que permanecerem fiéis ao espírito do homem na batalha contra a mal. Eles fundarão uma nova vida na terra purificada pela morte das nações. Essa profecia é aceita pelos gnósticos, que a interpretam como o fim da Idade Negra ou Kali Yuga, depois que, segundo eles, haverá uma nova civilização e uma nova cultura. Obviamente, à medida que essa gigantesca massa planetária se aproxima do nosso mundo, sua radiação vai queimar tudo o que tem vida. Como essa massa é muitos milhares de vezes maior que a do nosso planeta Terra, atrairá o fogo líquido que existe dentro do nosso organismo planetário, e isso brotará por toda parte, formando vulcões e grandes terremotos. Com a aproximação desse mundo, as radiações causarão danos terríveis, milhões de seres humanos morrerão, a aproximação excessiva dessa massa será definitiva. Haverá uma grande noite porque aquele planeta estará localizado entre o Sol e a Terra e assim lançará sua sombra sobre o nosso mundo. Será um eclipse que durará vários dias. Então haverá apenas lamentos e dores terríveis, os seres humanos morrerão aos milhões, e finalmente, quando as duas massas físicas atingirem sua máxima proximidade, a formidável indução eletromagnética da gigantesca estrela inverterá os polos magnéticos terrestres e isso produzirá uma série de cataclismos colossais, afundamento e elevação de continentes inteiros, como aconteceu na Atlântida, transformação completa de mares, cursos de água e cadeias de montanhas em todo o mundo.
Desaparecimento de extensas áreas continentais que estavam submersas e afloramento de outras porções, agora submersas, que irão formam novas ilhas e continentes diferentes dos atuais. Madre Shipton, a famosa vidente do século XV, nascida na Inglaterra, previu em seu tempo coisas que certamente causaram espanto. Vejamos algumas de suas previsões: automóveis e ferrovias, carruagens sem cavalos irão rodar e acidentes encherão o mundo de dor. Radiotelegrafia, os pensamentos darão a volta ao mundo na hora de abrir e fechar os olhos. Submarinos, sob a água, os homens se moverão, viajarão, dormirão e falarão. Aviões. Veremos os homens no ar, em branco, preto e verde. Grande catástrofe mundial, o mundo chegará ao fim em 1999. Os tempos do fim chegaram e o grande fogo universal já está muito próximo. É oportuno citar alguns versos extraordinários do Alcorão. Entre os sinais que devem preceder a chegada da última hora, está aquele de que a lua se dividirá em duas. Mas, apesar disso, os incrédulos não acreditarão em seus olhos. É inquestionável que não se trata de forma alguma de uma divisão geológica do nosso satélite vizinho. Interprete tal profecia de Muhammad no sentido político e militar. A partir do ano de 1980, observe os movimentos do Islã, só assim poderemos entender o que tem para os adeptos da meia-lua. Quando a trombeta for tocada pela primeira vez. Quando a terra e as montanhas forem levantadas no ar e esmagadas com um único golpe. Quando o céu for rasgado e cair em pedaços. Esse dia será o dia inevitável. Já explicamos, anteriormente, os efeitos que a visita do planeta Hercólobos produzirá em nosso mundo Terra. Sem dúvida este sofrerá violentamente as diversas mudanças profetizadas por Muhammad no Alcorão. Que golpe! Será o dia do julgamento. Os que têm obras que pesam na balança terão uma vida agradável. Aqueles que o acenderem terão a cova ardente como sua casa. Os mundos infernais. Quando a terra tremer com aquele tremor que lhe está reservado. Quando tiver vomitado os mortos que repousam em suas entranhas. O homem se preparará para ser julgado. O sol vai se despedaçar, as estrelas vão cair, as montanhas vão se mover e acabarão se espatifando no chão. O céu explodirá em 1000 pedaços e os mares e rios se misturarão em suas águas. Os túmulos serão abertos e os mortos serão ressuscitados. Os que praticaram o bem terão felicidade ilimitada, mas os réprobos serão punidos sem medida. Veja o Alcorão. No mundo causal contemplei com espanto místico a grande catástrofe que se aproxima e como aquela é a região da música inefável, a visão foi ilustrada na corrente do som. Uma certa deliciosa sinfonia trágica ressoou nas profundezas do céu de Vênus. Essa partitura surpreendeu, em geral, pela grandeza e majestade, e pela inspiração e beleza de seu desenho, pela pureza de suas linhas e pelo colorido e nuances de sua sábia e artística ilustração, doce e severa, grandiosa e aterrorizante, dramático e sombrio ao mesmo tempo. As peças melódicas fragmentárias, leitmotiv, que se ouviram no mundo causal, nas diferentes situações proféticas, são de grande poder expressivo e intimamente relacionadas com o grande acontecimento e com os acontecimentos históricos que inevitavelmente o precederão no tempo. Na partitura dessa grande ópera cósmica, há fragmentos sinfônicos relacionados à Terceira Guerra Mundial, sons deliciosos e fatais, eventos horripilantes, bombas atômicas, radioatividade aterrorizante em toda a Terra, fomes, destruição total das grandes metrópoles, doenças desconhecidas, revoluções de sangue e espíritos, ditaduras insuportáveis, ateísmo, materialismo, crueldade sem limites, campos de concentração, ódios mortais, multiplicação de fronteiras, perseguições religiosas, mártires místicos, bolchevismo execrável, anarquismo abominável, intelectualismo desprovido de toda espiritualidade, perda completa da vergonha orgânica, drogas, álcool. Intercalados com arte sem precedentes, foram ouvidos temas arrepiantes relacionados à destruição das poderosas metrópoles do mundo, Paris, Roma, Londres, Nova York, Moscou, etc., etc., etc. Nostradamus em uma famosa carta dirigida a Henrique II diz, quando o Sol estiver completamente eclipsado, passará em nosso céu, um novo e colossal celeste que será visto em plena luz do dia, mas os astrólogos, referindo-se aos famosos astrólogos de hoje e do futuro, interpretarão os efeitos deste corpo de outra forma, bem moderna. Nostradamus, médico, astrólogo e vidente iluminado, inclui em suas previsões, o tema da revolução dos eixos da Terra,
mas não indicam uma data exata e adequada de quando isso aconteceria, porém relacionam com o duplo eclipse que acontecerá no ano de 1999. Sem dúvida haverá uma conjunção extraordinária sob o signo zodiacal de Capricórnio que fará sentir sua influência desde 1984 concluindo no ano de 1999. O grande mestre HPB previu há muitos anos que haveria uma revolta mundial no final deste século. João Evangelista diz: quando os pássaros de aço desovarem os ovos de fogo, quando os homens dominarem os ares e cruzarem o fundo dos mares, quando os mortos ressuscitarem, quando o fogo descer dos céus e os homens do campo não puderem chegar às cidades e os das cidades não podia fugir para os campos, quando estranhos dispositivos foram vistos no céu e coisas extravagantes foram vistas da terra. Quando as criaturas, jovens e velhas, tiveram visões, premonições e fizeram profecias, quando os homens foram divididos em nome do Cristo, quando a fome, a sede, a miséria, as doenças e os cemitérios substituírem as populações das cidades. Quando os irmãos de sangue se matarem e as criaturas adorarem a besta, então os tempos chegaram. E, capítulo 5, 29, 21, adverte que, não subestime as profecias, examine, retenha a boa. A história cíclica da humanidade abre, no capítulo 6 do Gênesis, com a história do dilúvio universal, a submersão do continente Atlante, e conclui no capítulo 20 do Apocalipse, nas chamas ardentes do juízo final. Moisés, salvo das águas furiosas da vida, escreveu o primeiro. São João, figura extraordinária de exaltação solar, fecha o livro sagrado com os selos de fogo e enxofre. Disto, e apesar da sua aparente universalidade da ação aterradora e prolongada dos elementos desencadeados, estamos convencidos de que o grande cataclismo, que se avizinha, não atuará igualmente em toda a parte ou em toda a extensão dos continentes e mares. Algumas terras privilegiadas abrigarão os homens, mulheres e crianças do exército de salvação mundial. Assim como a grande lei destruirá os ímpios, como os destruiu no submerso continente Atlante, assim também a boa lei, a caridade, a misericórdia, lutará para salvar os seletos, os escolhidos. E nessas terras privilegiadas, por algum tempo, essas almas seletas testemunharão o terrível duelo da água e do fogo. O duplo arco-íris anunciará o encanto de uma nova idade de ouro, após a grande catástrofe. Virgílio, o grande poeta de Mântua, mestre do Dante Florentino, disse: a idade de ouro chegou e reina uma nova progenie. Samael a 1 Veor. A ciência agnóstica. Anjos ou demônios sairão do estado humano, e já estamos neste momento decisivo. Acomodamos esta ciência à capacidade das pessoas para que a compreendam e pratiquem. Na cidade existem duas correntes perfeitamente definidas, uma é formada pelos corruptos e perversos, o outro, o puro e bom. Sabemos de antemão que os corrompidos zombarão desses ensinamentos, enquanto os puros e bons o receberão como uma bênção do céu. No entanto, nós ensinamos a todos os homens bons e maus, em nosso esforço para servir os bons e prestar um último socorro aos maus e perversos. Todo homem deseja tornar-se poderoso, isto é, ter poder e comando, mas erroneamente busca esse poder através do dinheiro, sem saber que é isso que divide os homens e os confunde. Por meio dessa sabedoria divina se obtém poderes e se domina o mal. Ensinamos os bons a recuperar o poder e a sabedoria que almejam, e aos corrompidos provaremos a eles que com os poderes de Deus o diabo não pode. Garga Cuixines. Quais são os nossos princípios? Os princípios fundamentais da ciência agnóstica baseiam-se no Cristo cósmico universal e o sucesso está na cristificação do interessado. A base fundamental da ciência agnóstica é a castidade científica, o cumprimento das leis divinas, naturais, humanas e sociais. É absolutamente essencial para o bom andamento da vida de cada ser humano, o cumprimento dos mandamentos de Deus, porque quem cumpre a lei é protegido pela mesma lei, e quem viola a lei é punido e condenado pela mesma lei. Para cumprir as leis, devemos primeiro entendê-las completamente e saber que toda vez que violamos uma lei, seja ela qual for, a consequência ou o efeito dessa causa recair sobre nós. Devemos ser fiéis ao Cristo, cumprir os seus mandamentos e as suas leis divinas, mas urge saber quem é o Cristo, onde está, e como conhecê-lo e encarná-lo dentro de nós. Quem encarna o Cristo, conhece a verdade, encarna a verdade em si mesmo, conhecerá os mistérios de Deus, suas leis e sua sabedoria divina, deste mundo, da outra vida, dos outros mundos e em geral as maravilhas do cosmo infinito. Todo esse estudo das coisas de Deus é chamado de ciência agnóstica. Controle de concepção. Se você quer conhecer a fórmula científica eficaz, precisa e infalível para o controle da concepção,
para não ter mais filhos da fornicação para a dor e a morte, então agora mesmo você tem em mãos este pequeno folheto que o levará ao fonte de conhecimento. Se você está realmente interessado em conhecer a verdadeira ciência, a verdadeira fórmula científica para o controle da fertilidade através da alquimia e da transmutação, siga nossas instruções, pois o que queremos é ajudar a humanidade, sem juros de dinheiro, sem fins lucrativos, porque entregamos esse conhecimento a você, de forma totalmente gratuita. Os métodos absurdos criminosos. Controle de natalidade é crime, pois a chegada ao mundo de um novo ser já concebido não deve ser impedido. Isso é crime aos olhos de Deus, é crime com outro nome. O correto é controle de fertilidade, por via puramente meios ou sistemas científicos e de acordo com as leis divinas, ajustadas às leis naturais, às leis humanas e aos bons costumes. Conhecemos a fórmula real e a entregaremos a você sem custar um centavo, sem exploração. Os atuais sistemas de controle de natalidade ou concepção praticados e recomendados pela medicina oficial são sistemas absurdos e criminosos, que ameaçam a vida e a saúde das mulheres e violam as leis divinas, humanas e naturais, são contra a moral e contra o pudor feminino. Esses métodos matam lentamente a mulher e, com o tempo, a mulher é vítima de câncer, leucemia, loucura, doenças cardíacas, colapso nervoso, distúrbios sanguíneos, etc. Doenças e consequências. Os métodos atuais recomendados pela medicina oficial resultam em terríveis males e transtornos na saúde das mulheres, terríveis doenças incuráveis. O uso de pílulas é crime contra a mulher, porque causa alterações no sistema sanguíneo da mulher, pressão alta, pressão arterial muito baixa, doenças cardíacas, distúrbios nervosos, ruína financeira, porque esse costume custa dinheiro e o dia que há sem dinheiro para sustentar as pílulas ou que por esquecimento não houve consumo da pílula assassina, nesse dia chega o inesperado, a concepção de trigêmeos. O sistema de artefatos ou instrumentos adaptáveis é um crime ainda pior, porque estão violando as leis naturais, a moralidade e proporcionando a degeneração. Além disso, viola-se a lei divina, perde-se a moral e o pudor feminino. Esse sistema produz câncer na mulher, doença renal na mulher. Esse é um sistema cruel e criminoso contra a mulher. O sistema de radiação é outro crime ainda pior que os anteriores, pois causa a morte lenta da mulher. Com este sistema queimam-se os átomos vitais femininos, causa tuberculose, anemia, loucura, leucemia, degeneração do organismo da mulher, a velhice prematura, etc. O sistema rítmico é 100% falso, todos os que o praticaram verificaram que é falso, antiquado, inofensivo, inútil. Todos os sistemas preconizados pela medicina oficial constituem um verdadeiro fracasso e um atentado contra o sagrado ventre da mulher, templo sagrado da concepção da vida, agora vítima da maldade e da corrupção dos homens. A desconexão por meio de uma operação da nervosismo e velhice prematura, à mulher ou ao homem. Conhecemos a fórmula científica eficaz, sem causar nenhuma dessas consequências desastrosas contra a mulher, pelo contrário, dá à mulher saúde, beleza, juventude e está em conformidade com as leis divinas, humanas e naturais. Queremos ajudar cada pessoa que, sem orgulho nem egoísmo e sem fanatismo, queira aceitar o nosso cordial convite aos nossos estudos. Outro conhecimento livre. Em nossa organização de estudos científicos, chamada Movimento Gnóstico Cristão Universal, você pode estudar a ciência gnóstica que lhe permite despertar os poderes da alma, despertar a consciência, despertar a clarividência, a telepatia, a intuição, etc. Você poderá fazer longas, cura à distância, cura de câncer, lepra, tuberculose, etc. Você aprenderá a sair para o mundo astral sem a necessidade de muito estudo intelectual, poderá viajar para outros continentes, para outros planetas, em questão de segundos, sem a necessidade de avião ou foguetes, nem de carros, nem de barcos, nem de qualquer veículo feito pelo homem, poderá conhecer a outra vida, você poderá conhecer os mistérios da vida e da morte, conhecerá as maravilhas de Deus, as coisas belas da natureza, poderá então conhecer e saber pessoalmente onde fica o inferno, onde fica o céu, onde fica o limbo e muitas outras coisas, que ignora totalmente a nossa humanidade sofredora, adormecida e cega. Esta é a ciência crística. Queremos esclarecer que este conhecimento pertence à ciência crística, à sabedoria do Cristo e não deve ser confundido com o espiritismo, nem com feitiçaria ou pactos com ninguém, nem com as práticas obscuras de Latijan Subbu, nem com mediunidade de qualquer tipo.
Estas práticas mediúnicas de espiritismo e latijançubu, bem como outras práticas de magia negra, prejudicam o desenvolvimento espiritual do homem. Nós o investigamos extensivamente e não o recomendamos a nenhum cristão, ou a qualquer pessoa que se estima, nenhum dos eles, essas ciências de baixa evolução, que são tenebrosas e nocivas 100%. O problema religioso. Respeitamos todos os credos e religiões, amamos profundamente todas as religiões porque são todas pérolas preciosas enfiadas no fio de ouro da divindade. Todos eles trabalham pela mesma causa e defendem os mesmos princípios eternos. É por isso que queremos ajudar todas as pessoas de todas as religiões, sem distinção de classe, sexo, cor ou posição, ensinando-lhes a sabedoria de Deus no mistério. A humanidade precisa de ajuda especial de nossas religiões e as religiões também precisam de sistemas e conhecimentos científicos de acordo com as necessidades da época. As religiões devem se preparar cientificamente, espiritualmente, para cumprir efetivamente sua missão. Mas é preciso abandonar o ódio religioso, o zelo religioso, o ressentimento. Tudo isso prejudica e atrapalha o bom andamento de nossas religiões. É necessário unir todas as religiões, numa verdadeira confederação religiosa, fraterna e de colaboração mútua, em torno do Cristo, para estudar conjuntamente os sistemas científicos e didáticos que proporcionem bem-estar, paz, regeneração, conhecimento e defesas contra a segunda morte do almas de milhões de pessoas que caminham para o abismo, dentro de sua religião ou crença equivocada. É urgente que os líderes religiosos recebam instrução científica, espiritual e divina. É urgente, para o bem da humanidade, que nossas religiões saiam dessa estagnação rotineira de teorias ocas e vazias de Cristo verdadeiramente, e ensinam sistemas didáticos práticos, científicos e eficazes que permitem ao homem uma transformação radical e total, física, psíquica, social e espiritual que permitem ao homem sua cristificação, iluminação, conhecimento da sabedoria através da prática do amor ao próximo, através do conhecimento científico das Sagradas Escrituras interpretadas com a sabedoria do Espírito de Deus e não como se costuma hoje, lendo e mais lendo, mas interpretando a Bíblia ao pé da letra e com a sabedoria dos homens, sem fogo e sem luz. Deus não precisa de dinheiro, Deus só quer que cumpramos seus mandamentos, suas leis e nos transformemos de homens maus em homens bons e que pela santidade e perfeição possamos entrar no reino dos céus. Mas é preciso deixar as teorias e estudar na prática a ciência agnóstica que encerra em si o mais alto conhecimento entregue pelo Cristo, para benefício e salvação da humanidade, através da revolução da consciência e outros estudos simples. Estes estudos são para todas as pessoas simples, que realmente querem escapar para sempre deste vale de lágrimas e dor, em direção ao maravilhoso reino de Deus. O problema espiritual. O problema espiritual mais profuso da humanidade é o de não sabermos nada do que tanto lemos e ouvimos. A ignorância é geral, porque não nos ensinaram praticamente o que lemos teoricamente. Caro leitor, você sabe onde fica o inferno? Você sabe onde fica o céu? Você sabe onde fica a vida após a morte? Você sabe de onde você mesmo veio neste planeta Terra? Você sabe onde estava antes de nascer aqui na Terra? Você sabe para onde irá quando morrer? Você sabe onde estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eles estão dentro de você, fora de você, onde? Você sabe quem você é? Todas essas perguntas não têm resposta, porque os instrutores ignorantes cobrem sua irresponsabilidade com o mito de que só Deus sabe dessas coisas, mas não os deixam estudar os profundos mistérios crísticos, com ameaças e medos, como se Deus fosse um carrasco. Só o homem que se rebela contra o mundo e não revoluciona contra o próximo, nem com sangue aguardente, mas contra seus próprios defeitos e erros, esse homem saberá dessas coisas, porque a pureza, o serviço ao próximo e a limpeza interior da alma, dignifica aos olhos de Deus todo aquele que estuda a ciência agnóstica e cumpre fielmente suas leis internas. É necessário compreender que a humanidade necessita de uma mudança radical, através da transmutação. É urgente ao homem uma transformação física, psíquica, social e espiritual, que lhe permita conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, conhecer as dimensões superiores, conhecer seus próprios defeitos e erros, que o levam prematuramente à velhice, à sepultura e à segunda morte, onde só se ouve choro e ranger de dentes, caminho sem volta. Estamos em uma nova era de luz. É urgente saber em que tempo vivemos, é urgente que a humanidade entenda que estamos no fim dos tempos e que terríveis e assustadores acontecimentos cósmicos se aproximam.
Convém saber que os terremotos se tornarão cada vez mais intensos, até destruir povoados, cidades, nações e continentes, conforme profetizou o grande profeta contemporâneo, iniciador desta era de conhecimento e ciência gnóstica. A humanidade deve saber que desde 1950 se iniciou uma nova era de luz e conhecimento, uma nova cultura científica e espiritual, eficaz, precisa, positiva e verdadeira, dirigida pelo Cristo cósmico universal, pelos profetas, verdadeiros servidores da grande obra. Pai, e que esta obra de sabedoria é para todas as pessoas de todas as religiões, crenças, seitas, lojas e escolas, sem distinções de qualquer tipo. Temos a sagrada missão de entregar à humanidade a ciência gnóstica, ou o que é o mesmo, a ciência crística, que Cristo ensinou secretamente a seus discípulos e que a humanidade ignora em sua totalidade e desconhece totalmente. Estamos no fim dos tempos, a humanidade deve saber que os tempos de dor chegaram, o Apocalipse está se cumprindo, já existe um grande profeta na terra, já existem homens preparando os seguidores de Cristo, iluminados pelo fogo do Espírito Santo, verdadeiros instrutores científicos, estão dispostos a ajudar a humanidade sofredora. Precisamos dar à humanidade a mesa da salvação, sem interesse material, sem ambições lucrativas, sem egoísmo e sem falsidades. Queremos ajudar a humanidade. Queremos entregar à humanidade este conhecimento da ciência gnóstica, para que todo homem e toda mulher sigam o caminho do Cristo vivo e real e não sigam homens cegos e vazios, de Cristo e ignorantes da verdade, porque quem segue cego, todos cairão no abismo. O nível de ser. Ninguém pode negar que existem diferentes níveis de conhecimento, que o conhecimento pode atingir níveis mais ou menos elevados em diferentes homens, tanto que os homens baseiam todo o seu suposto poder e força em seus manuais de urbanidade, ensino médio, títulos universitários, etc., mas eles não aplicam esta compreensão ao ser, eles não sabem que o ser também pode estar situado em níveis muito diferentes, e eles não apenas o ignoram, mas não sabem que o ignoram. Dois homens podem diferir muito mais em seu nível de ser do que em seu nível de conhecimento. As pessoas admitem que um homem pode possuir um vasto conhecimento, que pode ser, por exemplo, um sábio eminente que promove a ciência e que, ao mesmo tempo, pode ser egoísta, argumentativo, mesquinho, vaidoso, lascivo, etc. No entanto, esse é o seu verdadeiro eu. O que importa mesmo é o jeito de ser de cada um, a massa é a soma dos indivíduos, o que o indivíduo é a massa. A transformação das massas, dos povos, não é possível se o indivíduo, se cada pessoa, não transformar o seu ser. A única forma de mudar radicalmente todas as nossas misérias, desgraças e desgraças é mudando radicalmente o nível do ser. O nível do ser é como os degraus de uma escada que se estende de baixo para cima, verticalmente com muitos degraus. O nível do ser do bêbado é diferente do abstêmio e o da prostituta muito diferente do da donzela. Nenhum título, grau ou promoção no mundo físico externo origina a passagem a um degrau superior nos níveis do ser. Para subir a maravilhosa escada dos níveis do ser, devemos mudar radicalmente, eliminando o narcisismo psicológico de nos considerarmos melhores que todos e que ninguém soube nos valorizar. Devemos parar de sofrer pelo que nos fizeram, pela amargura que nos causaram, ter pena de nós mesmos, nos amar. No trabalho esotérico gnóstico, o crescimento da alma só é possível através do perdão aos outros. O sentimento de dever, a dor causada pelos outros, impede-nos de mudar o nosso nível de ser. A fala. É urgente e inadiável observar a tagarelice interior e o lugar preciso de onde ela vem. A conversa interior errada é a causa causorum de muitos estados psíquicos desarmônicos e desagradáveis no presente e também no futuro. A fala vã e insubstancial da fala ambígua e em geral de toda a fala nociva, absurda, manifestada no mundo exterior, tem sua origem na fala inferior errada. Pelos parágrafos anteriores podemos perceber que existe, além do falatório externo errado, fofocas, acontecimentos próprios ou alheios, coisas passageiras, o que nos contam sobre fulano, o falatório interno errado, aquele que leva lugar em nossa mente. Essa é a origem da conversa externa. A tagarelice interna é venenosa para seu autor, pois produz confusão interna. Muitos se calam por fora, mas por dentro esfolam o próximo vivo. Nós nos vemos na necessidade de analisar nossos pensamentos instante a instante e descobriremos que aqueles que foram verdadeiros para nós realmente não são verdadeiros, e se acontecer que estávamos certos, encontraremos apenas meias verdades. Existe autocompaixão, nos amamos demais, nossos defeitos. Simpatizamos com aquelas pessoas que conhecem nossos defeitos, aceitam nossos erros, os encorajam, mas há quem nos diga a verdade,
vamos nos aborrecer, vamos até odiá-los. Qualquer desenvolvimento espiritual torna-se mais do que impossível se continuarmos engarrafados na autocompaixão. Precisamos aprender a ver o ponto de vista do outro, nos colocar no lugar do outro. Portanto, tudo o que quereis que os homens façam a vós, fazei-o também a eles, é Mateus 7, e não fale dos outros o que não gostaria que falassem de você. Aparentemente, pessoas muito gentis arrastam diariamente seus pares para a caverna secreta de si mesmos, para zombar deles, ridicularizá-los e todo tipo de aborrecimento. Encontramos indivíduos que copulam sexualmente com a mente e descarregam suas preciosas energias, dando origem a entidades ideoplásticas chamadas subcubos e íncubos que depois continuam a viver de seu autor, roubando-lhe a vitalidade através das emissões noturnas. Seres que ao mesmo tempo que falam de amor e paz sentem dentro de si ódio, inveja, ressentimento para com os outros. A árvore da vida. A árvore da vida é o nosso real ser. A árvore da vida é representada em nosso corpo físico pela coluna vertebral. A árvore da vida tem 12 frutos, 12 sentidos, Apocalipse 22.1. O Altíssimo colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, Gênesis 8, 24. Ao retornar ao Éden podemos comer os frutos da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Éden é do mesmo sexo. Saímos do Éden pelas portas do sexo e somente por essas portas podemos retornar ao Éden. Gênesis 3, 6. A árvore da vida é o hábito emanado do Absoluto. É o próprio Absoluto. A verdade. Qualquer tipo de verdade nada mais é do que uma projeção da mente. As verdades que o homem considera absolutas também são meras projeções da mente. A verdade absoluta é o desconhecido momento a momento, é aquilo, aquilo. É o grande sopro universal da vida que anima toda a criação. É a voz dos exércitos. A palavra. O Cristo. João 14, 6. A doutrina secreta. Tudo o que diz respeito aos estudos esotéricos sempre permaneceu oculto aos profanos. A doutrina secreta não pode ser conhecida por quem é incapaz de controlar as paixões animais inferiores. Coríntios 2, 6 e 7, 14 e 15. Jesus, o Cristo, ensinou esta doutrina da boca ao ouvido de seus 70 discípulos, que está registrada nos 4 evangelhos, Lucas 10, 1. A doutrina do Cristo é secreta porque se baseia no sexo, São Mateus 16, 18 e 19. A iniciação. Deus é alcançado com o coração, não com o cérebro. O reino dos céus não consiste em palavras, mas em virtudes. Coríntios 4, 20. Devemos terminar a batalha do raciocínio. A iniciação é a própria vida sabiamente vivida. Toda teoria é cinza e só a árvore de frutos dourados que é a vida é verde, disse Goethe. A sublimação da energia sexual ao coração é o que nos conduz à auto-iniciação e nos une ao uno com a lei, ao Pai. A iniciação nos mistérios do Cristo é a evolução esotérica que desperta nossa consciência. O poder da vontade. A vontade é a força energética que nos move à ação. É a força interna que nos estimula a realizar cada ato, bom ou mau, também chamado de livre-arbítrio. Sem a vontade, o homem pode planejar os atos que quiser, mas nunca executá-los. Com a vontade podemos transformar todo o nosso sistema de vida, mudar nossas naturezas e alcançar a glória suprema, pela qual muitos homens se sacrificaram. O terrível inimigo da natureza é derrotado com o controle férreo da vontade. O chicote. Conclusão. Todos os seres são filhos da força sexual, de um espermatozoide e de um gameta. Ninguém é filho de teorias ou crenças, mas de um homem e uma mulher. A força sexual deve ser controlada pela razão e pela vontade. Sexo, cérebro e coração são os pontos-chave do homem. Na sábia união de falo e útero encontramos a chave de nossos poderes mágicos. Busquemos Deus dentro de nós, porque dentro de cada um de nós está. Deuteronômio 6, 15. Lucas 17 e 20, 21. Jesus o Cristo. Não era médico, mas curou todas as doenças humanas. Não era advogado, mas explicava os princípios elementares de todo o direito. Ele não era um autor, mas inspirou toda a literatura viva do mundo. Ele não era um orador,
era outra coisa, a palavra encarnada. Ele não era poeta ou músico, mas é a alma e a inspiração de todo o canto e de toda a música. Não foi um artista, mas foi a luz inesgotável de grandes mestres, antigos e modernos. Ele não foi arquiteto, mas foi o transformador de almas e o construtor de personagens para sempre. Ele não foi um estadista, mas fundou os estados e as instituições da humanidade. E o que é mais maravilhoso sobre ele é que ele era um homem perfeito, cuja vida não foi manchada pelo pecado. Fundamentos da alquimia sexual. A alquimia é conhecida como ciência oculta, e buscou-se na antiguidade ensinar os humanos a transformar chumbo em ouro, algumas substâncias em outras. Quem estuda a ciência gnóstica aprende a ser alquimista e deixa de lado tantas lendas fantásticas. Nosso corpo transforma os alimentos que ingerimos em carne, sangue, excrementos, etc. A rosa, o rosal, transforma a lama da terra em fragrância e cor. A alquimia é a ciência divina. A química é a ciência que estuda as propriedades particulares dos corpos e a ação que exercem uns sobre os outros. É uma ciência humana, a outra é divina. Estudar e aprender química requer anos de estudo paciente e treinamento entre laboratórios. Para a gestão da alquimia são necessários apenas 2 laboratórios, um positivo e outro negativo, masculino e feminino. A mulher corresponde ao atanor que os alquimistas da Idade Média tanto procuravam e o masculino é o sacerdote que oficia os vivos altar. A alquimia sexual alude ao conhecimento divino da energia sexual, aquela que os humanos lamentavelmente desprezam e desperdiçam a cada momento e que os leva à decrepitude. Assim como a limpeza é exigida nos laboratórios físicos, a mesma coisa é exigida nos corpos dos alquimistas como a asepsia. Eles são obrigados a limpar seus corpos intensamente, destruindo vícios, defeitos, hobbies e os grandes indesejáveis, criminalidade, prostituição, raiva, ganância, etc. Nossa energia crística nos dá o poder de exterminar toda essa gama de fraquezas que sucumbem ao mal. O Cristo é o Salvador, essa energia nos liberta de todo o mal. O movimento gnóstico cristão universal tem textos didáticos e orientações práticas para os interessados. Para o mês de dezembro de 1981 teremos um grande congresso gnóstico na cidade de Bogotá, República da Colômbia. Será o 3º Congresso Internacional do Movimento Gnóstico Cristão Universal. Todos os espíritas e religiosos de todas as fés estão convidados. Nós temos o compromisso de servir as pessoas deste mundo atormentado que a cada dia se desorienta com os vícios e os prazeres desenfreados. Pureza não é questão de pose, mas de acabar, de destruir nossos defeitos. Quando paramos de perder a energia criativa nos tornamos castos e servindo a humanidade nos tornamos santos. Se você quer servir ao mundo, prepare-se, treine-se, conheça-se. Os jovens de Aquário são agitados, rebelam-se contra as teorias intelectuais, contra o direito de ensino pelo sistema de autoridade. A revolução da consciência que os transforma em sobrenomes é necessária para remover e queimar a podridão do mundo. Garga Cuixines. O ser humano. Já afirmamos e repetimos que o homem espiritual é um trio de corpo, alma e espírito. As Sagradas Escrituras confirmam isso, 1 Tessalonicenses 5, 23. Este trio é a condensação das 7 modificações da energia universal, causa de tudo o que existe. O homem é de natureza divina e humana. Espírito e Matéria é o livro dos 7 selos do Apocalipse de São João. Devido à sua densidade, o corpo físico serve de veículo para a alma em sua evolução no mundo da matéria. A alma não é o espírito nem o espírito é a alma. A alma é constituída pelos valores conscientes obtidos em cada encarnação. Alquimia sexual. A base fundamental da alquimia sexual é o Decálogo. Nossa arte sagrada é totalmente baseada nas tábuas da lei. 1. Você amará a Deus sobre todas as coisas. 2. Não jurar seu santo nome em vão. 3. Santificar as festas. 4. Honrar pai e mãe. 5. Não mate. 6. Não forne-se. Este é o arcano AZF. 7. Não roube. 8. Não dê falso testemunho ou mentira. 9. Não desejar a mulher do vizinho, não adulterar. 10. Não cobiçar a propriedade de outros. Arcano AZF. O fogo é o enxofre da alquimia, o espírito é o mercúrio da alquimia, a maestria é o sal da alquimia. Dentro de nós está a matéria-prima da grande obra. Esta matéria-prima da grande obra são as nossas próprias águas da vida.
A obra deve ser realizada em recipiente hermeticamente fechado para evitar o derramamento da matéria-prima da grande obra. A chave deste trabalho se encontra no arcano AZF, o segredo indizível dos mistérios do sexo. Este é o ponto sobre o qual repousa a construção do templo de Deus. É o mesmo grande arcano. Chave do movimento perpétuo, quadrado do círculo ou chave da ciência que os sábios de todos os tempos souberam manipular, mas que, tendo caído nas mãos de uma casta sacerdotal que não soube apreciá-la, foi escondida sob a pretexto de que a humanidade não estava preparada para recebê-lo e, substituindo-o por outros saberes, recusaram-se a declará-lo e a cumpri-lo, atrapalhando também aqueles que eram capazes de fazê-lo. Com razão, o Mestre Jesus os repreendeu duramente, dizendo: inteligência artificial de vós, doutores da lei, que tirais a chave da ciência. A chave da ciência é o mesmo sexo. Toda a doutrina secreta do Cristo é baseada no sexo. O sexo é o campo de batalha onde o bem e o mal se encontram e de onde se parte para o anjo ou o demônio. A importância da castidade ou alquimia sexual é demonstrada nas seguintes passagens do Evangelho segundo São João 4, 10, 6, 27, 6, 63, 7, 38. A Bíblia. Como estudar? Nosso livro sagrado é a Bíblia. Nela encontramos as chaves eternas. Defendemos a sua restauração e exaltação, pois até hoje está fragilizada e desinteressada. Estamos resgatando seu valor para que volte a ocupar seu lugar de direito na literatura universal. Até hoje foi desprezado devido ao fanatismo protestante, às proibições clericais e à interpretação caprichosa que lhe foi dada. A Bíblia é a expressão viva de Deus por meio do Espírito Santo por meio de seus apóstolos e profetas. Contém todas as orientações do universo, desde o alvorecer da vida até a consumação dos séculos, quando tudo volta ao próprio absoluto. Para se orientar na leitura, você deve começar lendo o Novo Testamento primeiro, depois pode ler o Antigo Testamento imediatamente, porque o Novo lança muita luz sobre o Antigo. Se você não proceder dessa forma, corre o risco de confundir tudo. Para registro, isso deve ser feito sob a influência do Espírito por meio da pedra cúbica de Jesus, a iniciação. Fraternalmente. Movimento Gnóstico Cristão Universal. Homem e Mulher. Por Victor Hugo. O homem é a mais alta de todas as criaturas. A mulher é o mais sublime de todos os ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração produz amor. A luz fertiliza, o amor ressuscitou. O homem é um gênio, a mulher é um anjo. A genialidade é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a glória suprema. A inspiração da mulher é a extrema virtude. A glória torna tudo grandioso, a virtude torna tudo divino. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. Supremacia significa força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas se movem. O homem é capaz de todo heroísmo, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um templo, a mulher é um tabernáculo. Diante do templo nos descobrimos, diante do tabernáculo nos ajoelhamos. A última ceia. A última ceia é uma cerimônia mágica de imenso poder muito semelhante à cerimônia arcaica da Irmandade do Sangue. A tradição desta irmandade diz que 2 ou mais pessoas misturam seu sangue em um copo, depois bebem dele, são eternamente gêmeas pelo sangue. Os veículos astrais dessas pessoas são então intimamente associados por toda a eternidade. O sábio autor de Zaratustra disse: escreve com sangue e aprenderás que sangue é espírito. Goethe colocou esta frase nos lábios de seu Mefistófeles: este é um fluido muito peculiar. Pessoas que têm um corpo astral bem organizado geralmente se comunicam a longas distâncias sem usar rádio, telefone, radar, sistemas de telégrafo, etc. O importante é ter um objeto que tenha sido usado pelo mesmo amigo distante. Impressões psíquicas que nos colocam em contato com o ausente, mesmo que este tenha desencarnado. Se isso acontecer entre objetos e pessoas, o que diremos sobre relações íntimas de sangue? O povo hebreu atribui ao sangue características de um tipo muito especial. A última ceia foi uma cerimônia de sangue.
Esta é uma tremenda verdade que pode ser confirmada pelos grandes clarividentes iniciados. Os apóstolos beberam gotas do verdadeiro sangue real de Cristo e comeram partículas muito pequenas de sua carne. Isso é verdade para todos aqueles que podem ver clarividentemente. Os bibliomaníacos comuns negarão isso porque não podem ver clarividentemente. Eles vão preferir zombar de nossas afirmações, porque zombaria e sarcasmo são mais fáceis do que se dar ao trabalho de desenvolver a clarividência para investigar os arquivos acásticos da natureza. Com a cerimônia de sangria, o astral do Cristo foi associado a seus discípulos por laços de sangue. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é um dedo para vós, fazei isto em memória de mim. A nova aliança é um navio no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22h19, 20. Foi assim que a aliança foi assinada. Convênios são assinados com sangue. Escreve com sangue e aprenderás que sangue é espírito. A última ceia foi um sangue pacto. Todo ritual de unção gnóstica está ligado à última ceia por um pacto de sangue. Os Bukmas mortos que abundam por aí tendem a dar à última ceia as explicações mais caprichosas que a mente humana pode conceber. Esses pobres coitados não conseguem entender os 4 evangelhos, pois estão escritos em chave e isso só é conhecido pelos grandes mestres do White Lodge. A seita de Roma diz que revivemos algumas seitas hereges dos primeiros séculos do cristianismo. Essa é precisamente a nossa maior honra. Colocamos o cristianismo arcaico primitivo na mesa tópica, temos em nossa posse o ritual primitivo usado pelos apóstolos e os rituais arcaicos das grandes escolas de mistérios. Estes rituais extraordinários têm o surpreendente poder de sublimar a energia sexual ao coração. Com eles invocamos também os anjos que com imensa alegria assistem à cerimônia. Os mantras destes rituais atuam nos chakras, discos ou rodas magnéticas do corpo astral. Todo o trabalho do ritual é algo esplêndido, magnífico, sublime. Quando ritualizamos a cerimônia, ela se repete nos 7 grandes planos cósmicos. Quando ritualizamos, abre-se um canal que nos conecta com o Cristo cósmico. Os átomos crísticos descem de cima do Sol central e se acumulam no pão e no vinho. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, estamos de fato associados à última ceia de Cristo pelo pacto de sangue. Os átomos crísticos difundem-se por todo o nosso organismo e penetram nos nossos corpos internos para acordar as nossas faculdades internas e trabalhar pela nossa cristificação para o bem da humanidade. Paz inverencial. Samael A1 Veor